com todas as inscrições, todo mundo que quis participar, né, tá aqui com a gente conversando sobre essa temática de restrições alimentares e de alimentação escolar. Quem está aqui com a gente hoje é a nutricionista Jéssica Ferrari. A Jéssica, ela também faz o curso de especialização de gastronomia cultural e fez o trabalho, né, sobre sobre restrições alimentares nas escolas, né, municipais no estado do Rio Grande do Sul. É isso, né, Jéssica? Isso aí. Então, queria convidar a todos também, quem ainda não segue a Liga Acadêmica no Instagram, podem nos procurar lá por Lara Urgues, e a gente está sempre organizando alguma atividade. O Clube Lara, ele terá novas edições com outras temáticas, e a nossa ideia também é que, a partir dessa nossa conversa aqui, nós teremos uma roda de conversa presencial. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa temática. Em breve, quando nós tivermos a data, nós vamos divulgar lá na página da Lara, então fiquem atentos. Em breve vamos ter essa novidade. Gostaria de conhecer rapidamente um pouquinho vocês, vou convidar para o pessoal entrar no chat, enviar ali seu nome, de onde é que está falando, qual é o curso, ou qual a sua profissão, se tem alguma restrição, quiser nos contar assim rapidamente, a gente vai acompanhando aqui no chat, enquanto a Jéssica vai conversar com a gente. Vamos fazer, assim, uns 2 blocos de perguntas para a Jéssica poder falar bastante, e aí o pessoal vai colocando no chat as perguntas, depois a gente abre para as perguntas para ir sendo respondidas em 2 momentos. Pode ser, pessoal? Então tá, então estamos com a Jéssica Ferrari. Oi, pessoal, vou projetar a apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Apresentar. Me deem um ok aí que tá tudo certo. Jéssica, só fica uma mensagem, entrar no modo de tela cheia, acho que tem que clicar, né? Aí, agora foi. Então tá, gente, primeiro, muito obrigada, né, faço da Paula também as minhas palavras, obrigada por estarem aqui nesse momento com a gente, é um prazer ver que tanta gente tem interesse, né, nesse assunto. E vamos lá, então. Hoje eu vou contar para vocês sobre esse meu trabalho de pesquisa, que ele foi feito em 2021. Então, sobre alergia alimentar e alimentação escolar no Rio Grande do Sul, porém na rede municipal, né? Isso é importante porque na rede municipal, porque a gente tem muito mais nutricionistas trabalhando na rede municipal, pensando que elas estão em cada município, né, do que na rede do estado. Infelizmente, a rede estadual, ela sofre muito com falta de profissionais e seria mais difícil também fazer essa pesquisa, né? Então, quando eu propus isso, a gente trouxe para a professora e tal, ela me direcionou para isso, vamos trabalhar com a municipal. A Paula já me apresentou, mas aqui rapidamente, então, eu sou nutricionista, né, sou graduada pela URGS, tenho especialização em materno-infantil, eu curso pós-graduação em gastronomia cultural, que é um curso novo da URGS com a fundação, recomendo, inclusive. Sou membro da Lara, e a minha, meu contato com as restrições alimentares, acho que é importante de trazer, eles começaram muito tempo atrás, lá por 2012, eu me descobri intolerante à lactose, e aí eu comecei, né, naquela época que era tudo mato, você sabe, comecei a fazer algumas coisinhas assim para consumir em casa, daí a minha irmã percebeu que também era intolerante à lactose, começou a levar para o trabalho, e aí começaram a pedir para encomendar, e eu comecei a fazer, e daí eu descobri que tinha um curso no Instituto Federal, né, de Técnico em Panificação e Confeitaria, fiz esse curso, e acabei abrindo uma empresa, que é o Eu Suspiro, que trabalhei com doces inclusivos por mais ou menos 10 anos, assim, nunca 100%, né, me dedicando à empresa, porque também cursei a nutrição e outras coisas durante o tempo, mas desde o início, lá, quando eu comecei a trabalhar com produtos que no início eram sem lactose,
logo eu comecei a ver a dificuldade das pessoas em encontrar produtos para restrições alimentares, né? Então, rapidamente meu público mudou, assim, em vez de só intolerantes, eu estava atendendo mães de bebês que tinham alergia múltipla, então elas estavam tentando fazer amamentação exclusiva e tinham muita dificuldade de encontrar doces, né? Então, montei uma cozinha separada, comecei a rastrear traços, enfim, tudo que é necessário para a gente trabalhar com essas exclusões. E é ali que começou, né, minha vontade, me despertou a vontade de aprender, a partir do curso de planificação, que eu tive uma cadeira de nutrição, que me interessei também e fui estudar mais nessa área. Então, brevemente, assim, só para vocês entenderem a minha trajetória, né, e agora para a gente entrar mesmo, então, no trabalho, né. Vocês podem perceber que o título trata de alergia alimentar, né, então aqui eu trago porque que eu fiz essa distinção de alergia alimentar e não de olhar as restrições como um todo, tá? A gente sabe que dentro das restrições alimentares, a gente tem muito mais do que alergias, né? A gente pode ter doenças celíacas, intolerâncias, sensibilidade ao glúten não celíacas, diabetes, fenilcetonúria, a gente vai ter também outras situações como anemias, né? A gente vai ter muitas necessidades alimentares, que é como o FNDE traz os termos, né? Ele traz como necessidades alimentares especiais. Porém, o FNDE também traz que os casos de aluno com alergia alimentar estão subindo, estão aumentando na rede pública. Então, né, despertou essa curiosidade de entender melhor isso e investigar melhor esse atendimento, se eles estão surgindo agora, as escolas estão prontas para atender, como é que está acontecendo isso? Aproveitando aqui para a gente basear o conteúdo assim para todo mundo, né? Eu não sei se todo mundo é da área da nutrição, provavelmente não, tem muita gente que se interessa pelo assunto, mas que não estuda ele a fundo, né? Que nem na graduação, por exemplo. Então, para a gente explicar mais ou menos, assim, a alergia alimentar, então, sempre é uma reação causada por uma proteína, tá? Então, ela vai atingir pele, sistema respiratório, gastrointestinal, entre outros, tá? E ela pode ter diferentes mecanismos imunológicos. Então, ela pode ser mediada pela imunoglobulina E, que é um anticorpo, né? E aí ela vai ser rápida, né, quando ela for mediada. Ela pode ser não mediada, que daí ela vai ser mais tardia, ou ela pode ter um mecanismo misto, que daí vai ter as duas ao mesmo tempo. Sendo que as mais comuns são as mediadas por GE. Então, a gente tem sintomas como dermatite, urticária, alergia oral, né, que são aquelas manchinhas na boca. A gente pode ter espasmo intestinal, tontura, desmaio, e até o mais grave, que seria um caso de anafilaxia, né. Aqui eu trago elas organizadas, assim, onde, né, em qual órgão do corpo acontece, e o tipo de mediação, o que desencadeia, né, dentro do corpo, como é que vai desencadear essa reação alérgica. Só para título de curiosidade mesmo. Então, a gente tem que as alergias alimentares, elas são mais frequentes em crianças, né, e as estimativas que a literatura traçam de 6% de prevalência em menores de 3 anos e de 13,5% em adultos. Então, algumas possibilidades disso, não se sabe exatamente por quê, mas algumas das possibilidades seriam pela imaturidade da barreira da mucosa intestinal, né, principalmente em bebês que recém-nasceram, a gente sabe que o sistema gastrointestinal não é maduro ainda, né? A disbiose intestinal em crianças e lactentes, e também o caráter autolimitante da alergia alimentar, que justamente com o passar do tempo vai se curando sozinha, né? Importante falar que não existe um remédio, alguma coisa assim que possa ser utilizado nesse caso, né? O tratamento é a exclusão do alérgeno. Então, excluir da alimentação e muitas vezes também da manipulação, né? De, por exemplo, se tem
alguma coisa em cremes, em brinquedos, coisas assim, tem que excluir também se a pessoa reage pelo toque, né? Então, exclui completamente o alérgeno da alimentação, e isso, então, vai ser manejado através da prática, né? Por isso que é tão importante aqui a figura do nutricionista, porque é o nutricionista que faz a intervenção dietética. Baseando, então, né, o que nos dá a possibilidade de fazer esse trabalho. Então, a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, Programa Nacional de Alimentação do Escolar, que ele garante o direito à alimentação de todos os alunos da educação básica, incluindo educação infantil, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Ele é uma lei de 2009 e contemplando ela, em 2014, entra a Lei 12.982, que determina, então, a obrigatoriedade de preparação de cardápios especiais para aqueles alunos com estado de condição de saúde específica, mediante recomendações médicas e nutricionais. E daí aqui, então, vai entrar todos esses alunos que a gente comentou. Então, vão entrar celíacos, intolerantes, diabéticos, vegetarianos, né, qualquer pessoa que tenha uma condição de saúde que necessite que ela precise de uma alimentação diferente. Então, a partir dessa lei, está garantido que a escola vai prover essa alimentação, né, vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para prover essa alimentação. Então, como justificativa, né, a gente tem essa necessidade de estudos relacionados à alergia alimentar para identificar as demandas dos agentes executores. Quando eu comecei a ler para montar o referencial teórico, né, e me interessar pelo assunto, eu não encontrei nenhum trabalho no Rio Grande do Sul sobre alergia alimentar nas escolas. E isso mostra como realmente a gente tem essa falta de dados, né? Depois isso vai aparecer também nas questões e no que os nutricionistas trouxeram, assim. Mas é por isso, assim, que a gente precisa ter trabalhos que atualizem isso e que venham trazendo isso, porque sem esses números, sem dados, não tem como fazer política pública, né? Porque sem dados, tu não tem a necessidade. Basicamente, é como se não existisse uma necessidade. Se tu não sabe que aquelas pessoas estão lá, tu não tem como planejar atender elas, né? Então, os objetivos dessa pesquisa, então, né, analisar como que as diretrizes do PNAE, que é a lei, então, que diz que esses alunos vão ser atendidos, né, como que essas diretrizes estão sendo aplicadas, considerando a alimentação dos alunos alérgicos, e também identificar o número de alunos nos municípios do Rio Grande do Sul, identificar as ações realizadas para o cuidado dos alunos, e também as dificuldades no atendimento aos alunos. Aqui, então, é um mapa com todos os municípios do Rio Grande do Sul, e em verdinho a gente tem aqueles que responderam. Vou contar para vocês um pouquinho como é que foi a metodologia do trabalho, então. A ideia era até talvez algo mais ativo, né? Porém, era época de pandemia e a gente não tinha esse deslocamento. Eu estava trabalhando junto com o Secane, que presta assistência aos municípios do Rio Grande do Sul, em questão do PNAE, né? E então a gente teria essa possibilidade daqui a pouco. Porém, como era pandemia, essa pesquisa toda foi feita de forma online, né? Então a gente elaborou um questionário através do Forms, que era dirigido para a pessoa que é responsável por essas informações, que é a nutricionista. Então, esse questionário ele só poderia ser respondido pela nutricionista responsável técnica do município, né, da alimentação, da Secretaria da Saúde. E vou mostrar para vocês aqui agora, então, dos 497 municípios, a gente obteve 75 respostas, porém, 4 dessas respostas não tinham sido respondidas pela nutricionista, daí a gente não pôde seguir com esses dados. Então, das 71 respostas válidas, 39 municípios possuíam aluno com alergia alimentar e 32 não possuíam.
Então, no final, a gente chegou em 39 respostas completas. Mas o que é interessante, voltando aqui para o mapa, é que apesar da gente não ter tido um grande número de respostas, a gente pode ver que a gente teve em mais ou menos todos os espaços né, do Rio Grande do Sul, assim. Então, a gente tem uma questão de representatividade se for pensar na questão espacial. Aqui, então, trazendo alunos com necessidades alimentares especiais, que daí é aquilo que eu comentei, que vai englobar todos os alunos, né, todas as necessidades alimentares, todas as restrições alimentares que existem, né, que também, claro, não era o foco do trabalho, mas também foi perguntado, né, aproveitando que a gente estava fazendo esses questionamentos, versus o número de alergia alimentar, né. Então, em 71 municípios, vocês podem ver, né, todos que responderam, né, aqui a gente tem, por exemplo, né, as 71 respostas válidas, todos eles tinham alunos com... Não, desculpa, peraí, me confundi. Desculpa, dos 71 municípios, a gente tinha 161 mil alunos, e destes, então, 497 tinham alguma necessidade alimentar especial, tá? Que reflete 31%. E dos municípios com alergia alimentar, então, daqueles 39, a gente tinha 99 alunos com alergia alimentar, o que é um número considerável, né? Daí, então, de uma lista em que eles poderiam marcar, né, quais eram as principais necessidades alimentares, as principais não, todas, né, aqui eu trago as principais. Então, a gente tem ordem crescente aqui, intolerância à lactose, alergia alimentar, diabetes, doença celíaca, 5 municípios disseram que não possuíam nenhum aluno com necessidade alimentar especial. Outros aqui entraram entre doença renal, fibrose cística, fenilcetonúria, autismo, sem lactose, sem glúten. No caso, isso aqui era uma pergunta aberta, né? Então, a pessoa respondeu dessa forma, que era um aluno autista que não comia, né, sem lactose e sem glúten. Hipertensão, anemia ferropriva e dislipidemia. As duas últimas não tivemos nenhum aluno, e hipertensão, um aluno apenas. E daí, então, entrando naqueles 39, a gente traz o que aparece mais de alergia alimentar, sendo a primeira ali o leite de vaca, a segunda ovo e a terceira trigo. Tá? Essa tabela ela não está inteira aqui, por isso que ali no cantinho tem aqui outros, né? O que mais que apareceu? Apareceu cenoura, corante, manga, morango, tomate e pimentão. Aqui aparecem os que mais foram mencionados, então. Muito bem. Daí, aqui eu trago algumas dos resultados mais interessantes, assim, que apareceram, tá? A gente tinha um questionário extenso, então a gente conseguiu coletar bastante coisa, e tinha determinados pontos, né? Vocês viram lá no início, quando eu comentei da legislação, que ela pede, então, que ela garante o direito à alimentação de qualquer aluno que tiver uma necessidade alimentar especial, porém, isso tem que ser atestado mediante confirmação médica, né, ou nutricional. Então, como é que funciona o fluxo dentro da alimentação na escola? Os pais, geralmente na matrícula, eles chegam e eles informam a secretaria que o filho deles tem alguma restrição e eles precisam apresentar um laudo médico. Por que esse laudo médico? Porque a gente sabe que acontece, infelizmente, de ser superestimado
o número de alergias e restrições alimentares. Então, quando a gente não tem um laudo, a gente não consegue garantir que aquele aluno, de fato, tem aquela restrição naquele momento. Por quê? Primeiro que as alergias, elas podem ser, elas são autolimitantes, né, como a gente havia comentado no início. E, segundo, porque nem sempre aquilo realmente corresponde, assim, a criança comeu tal coisa, ela passou mal, daí depois teve um segundo momento que ela comeu e passou mal de novo, então, tá, não pode mais comer aquilo. Não quer dizer, né, porque a gente sabe, assim, como é difícil identificar qual alimento, ou quando a gente passa mal por algum motivo, é muito difícil identificar o que aconteceu. Porque, dependendo da doença, da situação que tu tem, aquilo ali pode levar dias, pode levar meses para te fazer mal, né? Às vezes é um consumo muito... é necessário que seja um consumo frequente, né? Às vezes não é uma coisa que comeu no dia que fez mal. Então, isso pode ser identificado de forma errônea. Por isso que, segundo o fluxo correto, é necessário esse laudo médico. Porém, não é sempre o que acontece, né? Aqui, né, nessa amostra que a gente teve, então, a gente teve que 27 municípios fazem da forma correta, né, que é o atestado médico, então eles fornecem alimentação após o atestado médico. 6 municípios ainda pedem, além do atestado, os exames laboratoriais. 5 municípios, então, só a declaração dos pais ou responsáveis, né, alegando que o estudante tem alguma necessidade alimentar especial, mais o atestado e mais os exames, né, então todos esses aqui estão corretos, e apenas um deles, então, trouxe para nós que não seria exigida a documentação. Aqui a gente tem, então, alguns dados sobre o cardápio, tá? Quando a gente perguntou para eles como que seria feita a adaptação do cardápio para os alunos com alergia alimentar, o que seria o ideal, né? Que a gente tivesse a ausência daquele alimento que provoca o desconforto, causa alergia, enfim, aquele alimento que não pode ser consumido, e que sejam feitas substituições adequadas, que o aluno não fique com uma refeição incompleta, né, considerando também que esses alunos passam boa parte do dia lá e que as refeições que fazem no colégio são muito importantes e muitas vezes são a única refeição equilibrada que eles fazem no dia, né. Então, perguntando aqui, se o cardápio é adaptado, retirando o alimento ou ingrediente específico, e é realizado substituições para preservar o equilíbrio nutricional da refeição, 37 respostas que sim, né, que é o desejado, então é como a gente gostaria. E uma, então, que não, que o cardápio é adaptado e só se retira, mas que não se consegue fazer essa substituição. Porém, quando a gente olha esse segundo gráfico aqui, a gente tem uma outra questão, que é, tá, esse cardápio, ele é atualizado, mas qual a origem desses alimentos? O ideal, né, é que sempre seja feito por a compra pela escola, né, porque se o aluno tem direito a essa alimentação, ela deve ser comprada pela escola, né, o aluno não deve ter que levar de casa, e ele não né, tanto assim não levar de casa a alimentação pronta, quanto não levar de casa os ingredientes para isso. Mas a gente sabe que acaba acontecendo aqui, ó. A gente tem em azul escuro, né, a licitação, em cinza a gente tem compra por chamada direta, em roxinho a gente tem o envio pela família, e em roxo claro a gente tem compra direta. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem dois momentos aqui, né, que aparecem bastante das respostas dos municípios, que sim, que esses alimentos são enviados pela família.
além das outras modalidades de compra, né? Então, eles fazem 3 maneiras, né? Eles fazem licitação para esses alimentos, eles fazem chamada pública, porém, algumas coisas ainda é a família que tem que enviar. Né? E essa opção, a gente sabe que acontece, né? Muitas vezes assim, a criança toma só aquele leite, e daí tu não vai abrir uma chamada pública para comprar 1 litro de leite, né? Uma coisa assim, que, enfim, a criança consome muito pouco, aí é mais fácil os pais levarem. E a gente sabe que isso acontece, principalmente em municípios menores, que tem poucas crianças na mesma escola, que vão ter essa necessidade, né? Só que é importante destacar, assim, que essa opção, ela deve existir apenas como uma medida emergencial, né, e de curta duração, que enquanto as outras possibilidades, né, licitação, chamada pública e compra direta, estejam sendo encaminhados pela escola, né? E por que isso? Porque a gente sabe que alimentos para dietas especiais possuem um valor elevado, e isso pode acabar impactando com uma sobrecarga financeira para a família. Aqui também a gente tem outro ponto bem importante, que é o controle de traços nas preparações. Então, a depender do aluno, né, porque nem todos os alunos, nem todos os alérgicos reagem a traços, né, isso é importante, assim, a gente precisa controlar traços, né, nas cozinhas. E aí, aqui, então, como que as cozinhas escolares conseguem fazer esse controle de traços, né? A gente tem 18 cozinhas que fazem utensílios, né, panela, espátula, prato, de uso exclusivo do cardápio adaptado. Uma cozinha apenas em que tem equipamentos, né, liquidificador, processador, e a gente entende, porque, claro, esses já são equipamentos mais caros, né, para tu ter 2, e tu também precisa de espaço para isso. 3 cozinhas, então, possuem bancada ou área de preparo exclusiva para aqueles cardápios adaptados. 6 cozinhas possuem esponja de louça de uso exclusivo do cardápio adaptado. E aqui chama atenção, né? Porque a esponja de cozinha é uma coisa muito simples, muito barata e muito fácil de ter de uso exclusivo, né? Claro, aqui foi uma pesquisa feita por um questionário, né? Mas aqui seria importante de questionar, se fosse pessoalmente, por exemplo, se essas cozinhas que possuem os utensílios de uso exclusivo também não usam a esponja, elas compartilham a esponja, mas então não adianta tu ter um equipamento só para aquela restrição se tu está compartilhando a esponja, né? Então são pontos assim que se contradizem às vezes, né? E aí, por ser essa questão da formulação online, infelizmente a gente não consegue tirar dúvidas, né? Tipo, ficou subentendido que era isso, não marcaram, né? Enfim. Passa aqui. E aqui, então, sobre o trabalho de educação alimentar e nutricional, né, com os servidores e alunos. Lembrando que quem tem que fazer esse trabalho é a nutricionista, né? E a gente tem, eu não vou ler um por um, tá? Porque são, né, numerozinhos. Mas o que a gente tem que seria o ideal, né? O que teria que ser feito. Que as equipes pedagógicas da escola recebem orientação para o atendimento dos alunos com alergia alimentar, né? Então, a nutricionista fazendo esse matriciamento das equipes pedagógicas. Depois, as equipes pedagógicas trabalhando com os alunos, então, sobre as orientações e cuidados com os colegas que têm alergia. Depois, então, o treinamento dos manipuladores de alimento para o atendimento ao aluno com alergia alimentar, né? E aqui, pelo menos, a gente não teve nenhuma escola que respondeu que não é feito isso. Então, todas que têm aluno alérgico, é feito esse treinamento. Porém, quando a gente perguntou se existe a comprovação da documentação, né, desses cursos, 15 responderam que não.
o que pela legislação é obrigatório que tenha. Então, aqui também a gente entra numa outra parte, então, que é bem importante, porque a gente tem todo esse cuidado, do alimento, né, de fazer essa comida segura, de entender o que aquela criança precisa, quais as substituições que tem que ser necessárias de fazer, todo o consentimento. E tem uma outra parte muito importante, que é a questão do momento que essa criança vai comer esse alimento, né? Porque não adianta esse alimento ele chegar super seguro até a criança e ser contaminado naquele momento. Porém, a gente vê, o que a gente vê por estudos, é que, às vezes, esse momento de deixar a criança segura acaba provocando exclusão da criança, né? Por tentar deixá-la separada, acaba excluindo ela do contato e do convívio com os outros, sendo que a gente sabe que uma das premissas do Guia Alimentar da População Brasileira, por exemplo, é o comer em comensalidade, né? É o comer em conjunto, e principalmente quando a gente pensa em alunos menores que estão aprendendo a conviver com os colegas, que olham, né? Um colega olha o outro e aprende assim, é complicado a gente pensar em separar desse momento. Então, aqui a gente tinha uma pergunta aberta, tá? Que era para saber, então, o que as escolas faziam no momento da refeição para evitar a exposição do aluno, né, ao alérgico. Então, a gente tem ali um lugar específico para a criança sentar, os professores e atendentes da turma são informados da restrição do aluno e servem o lanche separadamente para as crianças com alergia, ficando atentos para que não ocorra troca entre as crianças, e a criança permanece junto à turma, né? Esse seria o ideal. Um mural com foto da criança e uso de pulseira de identificação com o tipo de alergia, e isso é muito comum, geralmente a gente vê nas cozinhas escolares, quando tem alguma criança com alguma restrição, sempre tem no mesmo lugar, assim, onde as manipuladoras colam os cardápios do dia, né, e as preparações, tem lá o mural com a fotinho fulana, turma tal, restrições tal, tal e tal, né, que é o ideal, assim, a se fazer. Também a gente tem aqui, preparação do aluno alérgico é feita separadamente das demais, cuidado dos professores para que a criança não tenha contato com os alimentos, higienização da mesa antes da refeição, e se necessário, o aluno é isolado dos demais, porém no mesmo refeitório. Apenas evita-se que a criança tenha contato com o fator desencadeante da alergia, pois seria complicado solicitar espaço, utensílios e funcionários exclusivos para os procedimentos. As refeições são servidas individualmente, dessa forma o aluno com alergia já recebe a sua conforme a necessidade, né? Aqui, falando então daqueles momentos em que não ocorre um buffet, né? Então, todos os alunos recebem os pratos servidos, o que é bom, pensando que se todo mundo fosse se servir, e aí o aluno alérgico, não, seria o único que recebe algo pronto, né? Dessa forma, todo mundo acaba sendo incluído. Claro que depende do tamanho da escola, né? Se tu tem 200 alunos para almoçarem ao mesmo tempo, tu não vai conseguir servir todo mundo, né? E aqui, por último, então, o professor ou monitor fica atento ao aluno e à sua alimentação. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha aqui em vocês. É muito estranho ficar aqui falando sem ver ninguém. Mas eu tô com a tela do Canva aberta aqui. Tá. Então, aqui já é para a gente ir finalizando, então, que os municípios, eles relataram dificuldades, né, para o atendimento ao aluno alérgico. Né? E realmente é algo que a gente espera encontrar, né, porque justamente porque que a gente está fazendo esse trabalho, essa pesquisa, é para conseguir identificar esses pontos e poder trabalhar eles, né.
Então, das dificuldades que mais foram relatadas, então, dificuldade de comunicação com as famílias, tanto na questão da resistência e da demora para apresentar o laudo médico, quanto entender o diagnóstico e os alimentos que devem ser evitados. A conscientização da família, do aluno e da escola da importância do tratamento para alergia alimentar, a disponibilidade de produtos e aquisição de alimentos para alergia alimentar, né, e aqui seria naquela questão de pensando em compra direta, em licitação, né, chamada pública. Ali ficou juntinho, ó, a falta de tempo para capacitação dos manipuladores de alimentos e da equipe pedagógica. Isso apareceu muito, porque muitas vezes o que a gente tem? A gente tem uma nutricionista que trabalha 20 horas no município, que mal tem tempo de elaborar cardápio e fazer acompanhamento nutricional, fazer atividades de educação nutricional com os alunos, né? Então, ainda tem que encontrar esse tempo para capacitação dos manipuladores, sendo que as manipuladoras, elas estão sempre na cozinha, né? Tu tirar elas de dentro da cozinha, tu tem que achar alguém para repor, isso é bem complicado. A sobrecarga das manipuladoras de alimentos, então, com a inclusão dessas outras preparações para os alunos alérgicos. E aqui, o que a gente pode trazer, então? Que, ao invés de ter mais uma preparação, e quando dá, né, nos casos que dá para fazer isso, a gente pode ter preparações que sejam aptas para todo mundo, né? Em vez de tu ter uma preparação que tu vai servir 99% das pessoas, e aí tu tem que fazer outra preparação parecida com aquela, para servir aqueles outros que não podem, faz aquela que todo mundo pode, para todo mundo, né? E a adequação do espaço físico, que muitas vezes já é limitado, né? A gente sabe que as cozinhas escolares, né, no nosso município, assim, elas variam muito, né? A gente tem cozinhas maravilhosas que foram construídas para ser cozinhas, que são super equipadas, como uma cozinha profissional, e a gente tem uma grande maioria de cozinhas que são espaços adaptados, que sofreram, já tiveram uma reforma, mas ainda não completamente, ou que estão para receber reforma, e que as manipuladoras se viram do jeito que dá, assim, né? Então, a adequação do espaço físico a preparações com controle de traços, bem como a aquisição de equipamentos de uso exclusivo, né? Porque essa aquisição de equipamentos, ela tem custo, e também tu precisa de espaço para manter eles, né? E concluindo, assim, tudo né, de toda a pesquisa, de tudo que foi levantado, o que eu enxergo, assim, que esses momentos que a gente tem aqui, e de forma geral, né, toda a ação da Lara sobre levar as restrições alimentares para fora da faculdade, de divulgar isso, de trazer momentos de conversa, esses espaços de conversa, eles são fundamentais para a gente desmistificar determinadas coisas e também aproximar, né, os professores, nutricionistas, pais, os manipuladores, toda a comunidade acadêmica da discussão, para que todo mundo consiga entender a seriedade e a necessidade desses cuidados, né? Porque muitas vezes a gente encontra resistências e pessoas que não colaboram porque não entendem a necessidade da questão, né? Não entendem a seriedade da questão. E eu acho que é isso, gente. Esse é o último. No fim, eu acabei falando mais rápido do que eu pretendia. Eu achei que eu ia levar mais tempo. Eu acabei falando rápido demais. Se vocês quiserem que eu retome alguma coisa, por favor. Fabi? O que aconteceu? Tu tá sem áudio, não tô te ouvindo.
Jéssica, muito boa a tua apresentação. A gente tem alguém, eu acho que levantou a mão antes, mas baixou. Então, se levanta de novo aí, porque para mim aqui sumiu. Tem uma pergunta aqui, na verdade, duas perguntas, da Rosiana. Ela botou aqui: algumas escolas não permitem que os alunos levem sua dieta alimentos. Como procede isso em caso de restrições alimentares? Tu quer dizer em escolas municipais ou Isso, particulares? principalmente municipais, assim. Eu vejo, Sim. pelo menos no município que eu sou de origem, não poderia levar alimentos, né, fora. Sim, é que essa é a orientação mesmo do FNDE, né, que não tem alimento vindo de fora, que todo mundo consuma aquele alimento que está sendo preparado ali, justamente porque tem esse incentivo do governo, né, tem toda uma elaboração, tem todo o planejamento da nutricionista para ser uma alimentação equilibrada, tem toda a questão da compra da família, da agricultura familiar, né, então, assim, para apoiar, né, todo esse movimento, a orientação mesmo é que não se leve alimentação de fora. Porém, no caso das restrições alimentares, a gente tem que entender se a escola vai ter a capacidade de atender aquele aluno ou não, né? Então, eu acredito que seja caso a caso, porque a maioria das restrições, elas são fáceis de atender dentro do ambiente escolar. As que não são, então, tem que ver o que pode ser feito, né? Porque a criança não vai ficar sem comer. Então, se assim, foi estudado tudo que pode ser feito, não tem mesmo como atender essa criança, então ela vai ter que levar alimentação de fora. Sim, a tua segunda questão ali em relação, eu vou ler aqui, não sei se todo mundo está vendo, em relação às festinhas de aniversário, algumas escolas fazem. Como proceder com o aluno com restrições alimentares, principalmente em função do isolamento do aluno? O que eu, como nutricionista de alimentação escolar, faço? Se tem uma criança com restrição alimentar na turma e vai ser feita a festinha, então aqueles alimentos que vão ser servidos têm que contemplar a restrição da criança, né? Não pode os colegas comerem, fazerem uma festinha e a criança ficar excluída de fora, né? Se vai ser feito, então tem que ser feito para todo mundo, ou então tem que ter uma opção que ele vá comer, né? Tá. Obrigada, Jéssica. Foi ótimo essas questões. Tem uma fila aqui de pessoas com a mãozinha levantada, tá? Então, a primeira que levantou a mão foi a Samantha Malman. Pode falar. Tá bem, boa noite. Obrigada, Jéssica. Muito interessante o seu trabalho. Eu sou nutricionista do FNAE também. Eu trabalho no município de Guaíba. Eu sou RT Saúde da Educação Infantil e trabalho também dentro do CEAG, que é o Centro de Atendimento ao Autista de Guaíba. Então, nós temos aí uma gama de crianças com distúrbios alimentares pediátricos, né? Então, a gente conhece bastante essa vivência de crianças com restrições, né? E uma coisa que eu acho que é importante salientar, aqui no município, até há 2 anos atrás, nós ofertávamos, né, a gente licitava as dietas especiais para aquelas crianças que tinham prescrição. Porém, a partir de uma vistoria do Ministério Público, de uma interação da Secretaria de Licitações e Contratos, a gente não pode fazer aquisição pela alimentação escolar daqueles suplementos e dietas especiais que já são ofertados pelo Estado, porque isso é uma duplicidade de entrega para o mesmo cidadão. Então, o governo do Estado e o município estariam fazendo essa oferta em dubiedade. Então, eu acho que aquela questão ali que a colega colocou, questionou das dietas especiais serem levadas para a escola, sim. Na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de crianças com alergia à proteína do leite de vaca, que utilizam o Pregomin ou o Neocate, já recebem pelo Estado
a gente não deve fazer aquisição pela alimentação escolar, e sim solicitar a família. Por quê? Porque quando a prescrição é feita, ela é para 24 horas por dia, 30 dias ao mês. Então, se a gente compra, a gente está dando em duplicidade para essa criança. A gente fazia a aquisição e nós fomos pontuadas por causa disso, né? Então, acho que eu não sei como funciona nos outros municípios, mas isso é uma coisa bem importante da gente conversar, porque a partir do momento que tem a prescrição médica, o Estado oferta, pela farmácia do Estado, a gente já está garantindo 24 horas por dia durante 30 dias do mês, né, para essa criança. Então, essas dietas aqui no município nós sim recebemos, né, e elas são, no meu caso, a CRT da Educação Infantil, então eu trabalho dentro das EMEIs, elas são manipuladas somente em lactares, né, mas acho que é bem importante, porque às vezes isso não fica, né, bem claro para as famílias. Elas têm esse direito, elas retiram, mas elas devem levar também para a escola. E uma dica, assim, aqui do município, que eu acho que é bem interessante, a gente também, as festas, né, a gente trabalha muito com isso. Eu sou alérgica, tenho alergia à proteína do leite de vaca, tenho sensibilidade não celíaca ao glúten, porque eu tenho doença de Crohn, né. Então, eu trabalho muito fortemente com isso, que eu sei como que é na prática viver com isso. E a gente tinha festas de aniversário, né? As famílias podiam fazer. E aí, num dado momento, a gente... Não, só um pouquinho. As festas de aniversário, elas não são inclusivas. Por duas situações. Porque, na maioria das vezes, tem alimentos que são altamente alergênicos, né? E ultraprocessados, que não deveriam estar dentro da escola. E a segunda situação é que, como, por exemplo, a Mariazinha tem uma festa na escola, mas o Joãozinho, que não tem a mesma situação econômica, pode não ter, né? Então, o que a gente tem feito no nosso cardápio? A gente faz uma vez ao mês um cardápio que seja inclusivo para todas as crianças e que faça essa festa de aniversário. A gente já coloca ali. Então, faz o nugget caseiro na escola, faça o pãozinho de queijo feito a partir de batata doce, né? Então, a gente faz essas preparações na escola, faz bolos de aveia com banana, essas coisas todas, e aí todas as crianças podem comer todos os alimentos nesse dia. E aí, a partir daí, a gente distribuiu a festinha de aniversário aqui, e assim, tem funcionado muito bem, sabe? Então, uma dica que eu deixo aqui do município. Obrigada. Obrigada, Samantha. Adorei tua contribuição. É isso aí mesmo. Assim, tu acaba até atraindo mais as crianças, né? Daqui a pouco até para a participação desse alimento, né? Da execução desse alimento. Muito bom mesmo. A próxima mãozinha levantada é a Esther. Ai, boa noite, eu não vou ligar meu vídeo, porque senão cai a minha conexão aqui. Eu sou Esther, sou vice-presidente da Associação de Celíacos. Não sou nutricionista, estou vendo que todo mundo aqui é nutricionista, mas eu lido um pouquinho com o direito à alimentação escolar em várias frentes, né? E eu queria falar um pouquinho sobre uma pergunta que foi feita para a Jéssica, sobre o direito de levar comida de casa, né? Que às vezes as pessoas acham que é o correto. A família não tem o atendimento que ela precisa com a criança, seja alérgica, seja celíaca, no que tange a contaminação cruzada na cozinha, né? Não confia na alimentação, a escola não está preparada e a escola diz para a família, traga ou então entrega insumos na mão da família e fala para preparar e mandar. E isso não pode acontecer, não está previsto, não deve acontecer, porque isso é negar o direito que a gente custou a conquistar para estar nessa lei de 2014. Antes era só uma resolução do PNAE em 2009. A gente vê isso, por exemplo, na lei de inclusão, escolas que não aceitam crianças autistas porque ainda não tem o mediador e a criança fica em casa porque não tem mediador e nunca vai para a escola porque o mediador não chegou ainda e as prefeituras vão enrolando. Então, esse comportamento né, todo mundo aqui deve ter visto o caso do bolo de cenoura no Paraná, é um equívoco isso. A escola tem que oferecer, se a família não confia, a família chama o Conselho de Alimentação Escolar, chama alguém da Secretaria de Saúde, chama a Vigilância Sanitária, as escolas têm que ter dentro lá
dos papéis disponíveis, né, as boas práticas de manipulação, e deve estar lá a descrição do que é fazer né, como se prepara esse alimento, porque já tem material do FNDE, para glúten, então, que não é o caso aqui de alergia alimentar, mas para glúten já tem uma portaria estadual, é um equívoco. É um assunto que a gente poderia ficar debatendo aqui, né, sobre isso, mas quando você facilita para o gestor, para ele poder falar que é caro, que eu não consigo comprar, que eu não tenho funcionário, que eu não tenho cozinha, eu não posso fazer isso, você está ele está dando espaço a ele de não se movimentar para isso, né? E o que a criança vai fazer? Não vai comer? Não vai? A Jéssica falou sobre isso no princípio ali, né? Que é uma coisa emergencial. É preciso achar uma solução com todo mundo, mas nunca penalizar a família com, né? Você precisa produzir alimento, às vezes não tem uma pessoa na casa que possa fazer isso, porque todo mundo trabalha. Você não pode deixar, né, que um direito que a criança tem, um direito que a gente fala que é direito humano à alimentação adequada, né, que ela não seja cumprida. Então, se está acontecendo em algum município, está errado, é preciso achar uma solução que não seja essa que a família forneça. Sobre os leites especiais, não sei se todo mundo conhece, o Tribunal de Contas da União tem um manual, não sei se é um manual, uma cartilha sobre alimentação escolar, e lá está bem claro isso, que não pode haver essa duplicidade de compra, né? Que a pessoa já recebe pela Secretaria de Saúde esses leites especiais, a escola não pode comprar. Então, eu não sei em que pedacinho lá desse material a gente encontra essa orientação, mas está lá. É uma coisa que não pode realmente acontecer. Jéssica, muito bacana o seu trabalho. A gente tem poucos trabalhos sobre alimentação escolar para alunos com necessidades alimentares especiais. Tem alguma coisa sobre glúten em Santa Catarina, já vi lá no Rio Grande do Norte. Para alérgicos a gente quase nem vê, porque, não sei, né, tem pouca gente dentro da nutrição olhando para a alimentação escolar para esses alunos, e especificamente na alergia. Acho que o seu trabalho é o único que eu conheço, né? Então é muito bacana a gente poder falar sobre isso. Então, muito obrigada. Desculpa aí, falei bastante. Ah, imagina, Esther, muito obrigada. Imagina, uma honra ter aqui tu assistindo também, acompanha teu trabalho na Celbra faz muito tempo. Obrigada mesmo. Paula, mãozinha levantada. Então, né, sobre essa questão da alimentação escolar, eu vou falar rapidamente uma experiência particular que seria muito fácil de ser resolvida, né, que é a intolerância à lactose do meu filho, né. Então, ele passou por 3 escolas estaduais, nas quais eu conversei com a diretora, com merendeira, né, com as pessoas responsáveis, inclusive pela compra dos alimentos, e eles sempre achavam todos escolas estaduais, tá, para situar aqui no Rio Grande do Sul. E todas achavam muito difícil o fato de ter que fazer uma compra via PNAE separado, que não sabiam como, né? Inclusive me sugeriam, quem sabe então tu não traz o lanche dele, e cardápios assim muito lácteos, todos os dias, uma das escolas, todos os dias, todas os lanches, né, tinha algum conteúdo lácteo. Foi sugerido, inclusive, que ele tirasse o queijo de dentro do sanduíche, né? E bom, a gente, como falou aqui sobre a questão da comensalidade, né? Ela, além de termos aquela questão do direito à alimentação que atenda às condições de saúde, e a intolerância à lactose é muito fácil em relação a outras questões como alergias e a doença celíaca, né? De ser contornado. O mercado aí tem vários produtos e que não tem um valor muito exorbitante, né? E ainda pensando assim um pouquinho do que a Samantha falou, e é algo que eu luto muito por isso, né? A questão dos alimentos nativos e regionais, que a gente tem que valorizar aquele alimento que
nós temos aqui, que é da nossa biodiversidade, a gente consegue fazer preparações diversificadas, sair dessa monotonia que é o trigo em tudo quanto é refeição. A gente tem uma variedade imensa de batata, batata doce, mandiocas, moranga, enfim, temos muitas opções, o milho, né? O polvilho, então tem muita coisa que a gente pode utilizar e que podemos estar fazendo preparações universais, que elas não sejam excludentes, né? Então, eu acho que cada vez mais é interessante a gente lutar por isso, para que os cardápios tenham mais opções universais, e que também mude essa cultura de segregação dentro nos momentos de refeição, né? Ah, não, esse aqui é do fulano, fulano senta lá, longe dos colegas, né? Então, assim, a gente sabe que isso aí não vai ajudar em nada para a formação daquele aluno e dos demais que estão ali no ambiente, né? E aqui, como a grande maioria, pelo que eu percebi, são estudantes de nutrição ou nutricionistas, né? Acho que nós temos, enquanto categoria, que pensar nisso, nessa questão da acessibilidade de uma forma que seja universal, porque todo mundo pode comer, né? E a não segregação. Então, é um pouquinho do que eu queria falar aqui. E, Jéssica, é maravilhoso o teu trabalho. A gente sabe que ainda tem muito chão para pesquisar, para pegar dados e tentar, aos pouquinhos, a gente ir mudando o que tem de regulamentação, o que tem de capacitação, de conhecimento, principalmente da divulgação do conhecimento, né? Que mesmo ainda entre nutricionistas e estudantes ainda existe um desconhecimento sobre essa questão de restrições alimentares, e ainda mais que na alimentação escolar. Então, a gente precisa conversar sobre isso. É isso aí. Isso aí, maravilhosa. Tem mais uma perguntinha no chat aqui. Como tem notado nesta pesquisa o respeito e orientações quanto aos alunos veganos? Não sei se teve alguma questão sobre isso no teu trabalho. Então, nessa pesquisa não apareceram os veganos, vegetarianos, mas eu posso trazer, assim, de experiência pessoal esse trabalho, né, no município que eu trabalhei como nutricionista escolar, eu tinha alunos veganos, e então o que a gente fazia na escola, eram 2 meninas na escola que elas estavam, então a gente fazia todas as preparações com essa ideia da inclusão, né? Então, feijão sem carne, alguma massa, alguma coisa, a carne era separada, pensando nessa ideia justamente de, em vez de tu ter 2 preparações para cada coisa que vai ter ali um ingrediente de origem animal, tu ter uma preparação que todo mundo possa comer, né? Que facilita, inclusive, o trabalho das manipuladoras, né? Isso é bem importante. E vou complementar aqui rapidamente, né? A gente também está oferecendo parceria com a Celbra Rio Grande do Sul, a URGS, a Lara, um curso de boas práticas na manipulação de alimentos sem glúten. Ele é específico para o sem glúten porque a gente tem uma legislação hoje, que é a Portaria 799, que fala, né? Tem um item ali que fala dessa questão. Mas acaba que, durante a conversa, a gente sempre comenta alguma coisa também sobre os alergênicos, porque a gente consegue também fazer adaptações, né, com a mesma ideia, né, da questão do glúten para os outros alergênicos, né. Então, nós tivemos a segunda turma agora na semana passada, estava tentando lembrar na linha do tempo aqui, mas foi na semana passada, e em breve teremos a terceira turma aí, a gente ainda não sabe a data, mas nos acompanhem na página tanto da Lara, que eu deixei aí no chat, mas depois eu coloco de novo, na página da Celbra, e a gente também tem a página do projeto, que é o Cozinha Amiga do Celíaco. Todos, né, esses 2 projetos são extensões da URGS, então são projetos muito bacanas, né, a Lara, quem não conhece a história da Lara, né, a Lara surgiu aí em questão das enchentes do ano passado,
Então, ela começou como SOS Alérgicos e Celíacos do Rio Grande do Sul e a gente viu que o trabalho tinha que continuar de outra forma, né? Naquele caso foi uma questão emergencial, né? A gente estava fazendo doação de alimentos e aí a gente percebeu que a gente precisava levar informação também, porque faltava muito nessas pessoas que a gente ajudou, né? A gente via assim que tinha, nossa, as pessoas precisavam de muita informação mesmo, né? Então decidimos aí continuar, né? E aí surgiu a Lara. Gente, alguém tem mais perguntas? Mandem aí. Mais uma ou duas perguntas aí. Outra coisa, deixei ali no chat a lista de presença, tá? Então, preencham para quem, principalmente quem quiser o certificado, porque daí a partir disso a gente vai fazer a emissão dos certificados. E já teve uma pergunta no chat aqui que pode ser a dúvida de várias pessoas, né? Sobre a questão dos certificados. Leva um tempo, tá? Para eles aparecerem para vocês. E então, quando ele estiver disponível, a gente manda bem certinho para quem não for da URGS, né? Como é que faz para pegar o certificado. Aí, quem não for da URGS tem que pagar uma taxa de R$6, que é diretamente para a URGS, né? A gente não é para nós. E quem for da URGS depois vai aparecer no seu portal da extensão lá o certificado daí. Mas a gente vai avisar todo mundo por e-mail, tá? A Júlia comentou aqui, Júlia de Moraes. Mesmo quem não for estudante da URGS pode participar. Minha mãe e irmã são celíacas e é muito complicado conseguir uma alimentação para elas na nossa cidade, principalmente a época de aniversário. Isso aí, todo mundo pode participar. A Lara, ela é um projeto de extensão, então o intuito é exatamente esse, trazer a comunidade para perto da universidade, então todos podem participar. A gente acaba fazendo os encontros presenciais basicamente na URGS, né, na Faculdade de Medicina, porque estamos ali dentro, né, então fica mais fácil. Mas todos podem participar e a gente vai fazer esses eventos online aqui também com uma certa frequência, então também participe. Paula, pode falar. Agora. Bom, queria complementar, assim, sobre essa questão da 799, né, que é a regulamentação, né, que tem lá no item 15 sobre a manipulação dos alimentos, né, sem glúten, e que, a partir disso, a gente constata que aqueles serviços que são essenciais, né, como alimentação escolar, alimentação hospitalar, né, e outros tipos de alimentação que são fornecidas via instituições, né, tem que estar preparado para receber o público que tem alergia, o público celíaco, né? Porque sempre haverá e cada vez haverá mais, porque a gente tem uma subnotificação ainda. Então, a partir do momento que as pessoas vão conhecendo, as pessoas vão dominando um pouquinho mais esse conteúdo e se percebendo, né, a gente vai acabar tendo mais casos, né, e também pensando que muitas mães podem não querer informar, né, para a escola, por exemplo, que o seu filho é celíaco e muitas vezes envia a alimentação, né, na escola da minha filha mesmo, que é municipal, não pode levar alimentação, volta e meia as gurias levam os lanchinhos e dividem. Então, assim, é algo que acontece, né, e muitos pais que simplesmente não relatam para a escola, né, porque tem medo dessa alimentação, se vai ter algum cuidado, se eles vão compreender o que precisa fazer. Então, ainda falta uma formação básica, assim, para quem vai estar lá na linha de frente, né, e quem está na triagem. A gente esteve conversando com o secretário da Educação Municipal aqui de Porto Alegre, né, as integrantes da Lara, a Jéssica foi também, a Selbra, a Fábio também foi representando, e a gente está vendo pequenas vontades de avanços. Então, a princípio, para a matrícula de 2026, já vai ter um campo específico para que os pais possam indicar, que esse era uma
coisa que a gente levava muito a importância disso, porque hoje não tem nada no sistema que diga quem que tem restrição alimentar. É manual, não tem nada que seja integrado. Então, terá esse campo para os pais preencherem qual vai ser a restrição alimentar, né, além de outros aspectos de acessibilidade e inclusão, que também ainda é deficitário no atual software que é utilizado, tanto pelo município quanto pelo Estado. Pelo Estado, a gente ainda não tem uma sinalização de haver essa mudança em software para que a gente tenha esse quantitativo e para que as pessoas informem, né? Aí a gente vai saber, de fato, quantas pessoas que tem nas redes e poder estar pensando em estratégias, né, para a formação das merendeiras, das auxiliares, das técnicas, das nutricionistas que estão atuando ali diariamente nessa linha de frente. Então, eu acho que a gente tem ainda muito para avançar, mas pequenos avanços cada vez que a gente vai conversando e levando essa pauta, a gente vai tendo nem que pequenos resultados, né? Talvez nem aos passos que a gente queira, mas é importante que a gente siga e a gente convida todo mundo para entrar na luta, gente, porque assim, nós somos poucas, mas, na verdade, aqui, ó, nós somos muitos. Então, precisamos que todos engajem, todos participem e estejam compreendendo, assim, essa causa, né? E queria também aproveitar aqui para ser minha última fala, agradecer todos que vieram prestigiar aqui o nosso Clube Lara, que em seguida nós teremos a roda de conversa presencial. Fiquem atentos lá na nossa página no Instagram. É isso aí, boa noite, pessoal. Fábio. Só para responder a dúvida da Jade, a gente está gravando essa aula, tá? E ela vai ficar no nosso canal no YouTube. Depois a gente manda para vocês também o e-mail, por e-mail, o canal ali do YouTube, para vocês assistirem. Lá já tem uma aula que nós fizemos ano passado com uma outra nutricionista, que é a Juliana Interlang. Ela falou da questão dos direitos, né, das pessoas que têm restrições alimentares. Então já aproveitem, daí já assistam a aula que está lá, já assistam essa aula aqui. Provavelmente ela vai ficar disponível amanhã, tá? Porque leva um tempinho aqui para o Google disponibilizar a gravação, tá? Então amanhã a gente coloca daí, certo? E fiquem ligados também, como a Paula disse, que a gente vai marcar aí a data da aula da roda de conversa para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui, certo? Isso aí, pessoal. Agradeço, então. Reforço o convite para a roda de conversa. A roda sempre tem muita comida boa, tá? Um detalhe que as gurias não mencionaram, mas que para mim é muito importante. Comida boa e segura, né? Para os públicos. E espero vocês lá para a gente conversar, então, de uma maneira mais informal, então, presencial, para quem puder, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada pela presença de todos. Bom descanso, bom restinho de semana. Boa noite, pessoal. Bom restinho de semana. Boa noite.